notórias da Bíblia. Eu falo sem medo de errar. E no Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao versículo 7, nós temos espaço para pregação pelo menos 6 vezes. Há todos os tipos de assuntos ali e parábolas, nos explicando sobre o reino de Deus e como nós devemos proceder diante do Senhor. E ele inicia com uma lista mencionada pelo Senhor Jesus, dizendo quem são os abençoados, quem são os felizes ou os bem-aventurados. Diz ali que os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os famintos, os sedentos por justiça, sedentos e famintos por justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que são perseguidos por causa da justiça e os que sofrem agravo ou injúria por causa do Senhor. O Senhor Jesus disse que esses são bem-aventurados, estes são felizes, deles faz parte o reino de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque deles é o reino do Senhor, o reino de Deus. E depois dessas bem-aventuranças nós passamos para este texto que lemos, essas metáforas que falam sobre o sal da terra e a luz do mundo. E sabemos que no ministério do Senhor Jesus, que foi por volta de 3 anos e meio, os seguidores dele, do Senhor, eram os apóstolos, os discípulos que o seguiam abertamente e aqueles que o seguiam de forma anônima. Tinham muitos discípulos do Senhor que eram anônimos e por causa da sua posição social, da sua posição de autoridade, não se declaravam abertamente, não seguiam a multidão. Um exemplo bem claro é o do mestre Nicodemos, com o qual o Senhor Jesus teve aquele diálogo, onde o Senhor Jesus fala para ele no capítulo 3 de João: Nicodemos, necessário é nascer de novo, tem que nascer da água do Espírito. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos era um desses seguidores anônimos do Senhor Jesus. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele vem relatar sobre, após a morte do Senhor Jesus, após a sua ressurreição, após a volta do Senhor ao Pai, após a descida do Espírito Santo, tudo isso ali no início do livro de Atos, no início da caminhada da igreja do Senhor. O livro de Atos, lá no capítulo 11, ele fala dos seguidores de Jesus que passaram a anunciar o Evangelho também aos gregos, ou gentios, que não eram judeus. E assim, muitos creram, se converteram ao Senhor, houve salvação, e eles se reuniam na igreja em Antioquia, ensinando para a numerosa multidão, e se tornaram seguidores do Senhor Jesus. E foram chamados pela primeira vez de cristãos. A primeira vez que foi usado esse nome foi na igreja em Antioquia. Cristão, seguidor de Cristo, influenciado pelo Senhor. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, assim como o Pai, Ele é Deus, Ele é santo. E aí começa a caminhada da igreja. E ainda hoje, dentro do século que vivemos, no século 21, está essa mesma responsabilidade sobre a igreja do Senhor, em amor, para sermos reconhecidos e chamados de cristãos, seguidores do Senhor, influenciados pelo Senhor. Porque se nós formos refletir, irmãos, nós poderíamos fazer pergunta para algumas pessoas e refletir da seguinte maneira: quem te influencia?
Quem é que influencia a sua vida? É o seu pai? É a sua mãe? É a sua família? É alguém famoso? É um atleta? É um youtuber? É um influencer digital? Quem é que influencia a sua vida? Talvez, se nós fizéssemos essa pergunta no meio do povo de Deus, nós teríamos algumas surpresas desagradáveis até. E essa influência tem feito bem para a sua vida? É um momento para as pessoas refletirem sobre isso. Quem é que está influenciando as nossas vidas? E se nós voltarmos a pergunta ao contrário, a quem eu tenho influenciado na minha vida? Na minha e na sua vida. A quem nós temos influenciado? Essa influência tem sido boa? Tem sido para a glória do Senhor? E sal da terra e luz do mundo. Então, o sal, irmãos, e a luz, eles exercem influência de formas um pouco diferentes. O sal, ele influencia internamente, ele não é visto. E nós vamos aqui na comparação, quando você está saboreando um alimento, você não está vendo o sal, mas você está sentindo que ele está no presente. Ele é interno, ele não é visto, mas ele é sentido. E isso ocorre também nas nossas vidas. E o sal, se ele for em excesso, a comida fica desagradável. Se for muito excesso mesmo, não dá para ingerir. Não tem como ingerir uma comida salgada demais. Né? Às vezes, em respeito à pessoa, né, que preparou, ele até come uma colherinha, tudo, mas depois para, quem come. E você não vê o sal, mas você percebe o sabor. E pessoas salgadas demais, irmãos, são difíceis de suportar também. Muitos aqui vão lembrar, e não por maldade, né, irmão? Às vezes até por amor mesmo, querendo a salvação das pessoas. Alguns crentes antigos falavam, né? Ó, você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Era mentira, irmão? Não. Mas tem uma forma melhor de falar, como, por exemplo, citar a palavra do Senhor, né? Olha, Deus amou o mundo de tal maneira, Ele te ama tanto, Ele deu um único filho. E todo aquele que nele crê, não perece, não vai para o inferno, mas tem a vida eterna. Né? Mas é claro, como eu falei, não podemos julgar o início da caminhada, ali a pessoa naquela sede, naquele amor, querendo ajudar, às vezes se tornava salgado demais. E às vezes as pessoas achavam desagradáveis. Podia até acontecer alguma contenda assim, né? Mas o sal na medida certa, né? Como falou, fala a palavra do Senhor, explana para ele a palavra do Senhor. O Espírito Santo vai mostrar para ele que Deus tem um grande plano que é para a eternidade. Estamos falando aqui deste mundo, né? A palavra do Senhor é muito clara em 1 Coríntios, capítulo 5. Nós esperamos em Deus, somente neste mundo. Somos os mais miseráveis de todos. Então, Deus tem um plano para a sua vida, para a eternidade, para morar com Ele na glória, para estar com Ele para sempre. Então, você estaria o sal na medida certa. E se não sabemos, devemos pedir sabedoria. A palavra do Senhor nos ensina a pedir sabedoria. Dobremos nosso joelho. O Senhor me ensina a chegar naquela pessoa com sal, que vai influenciar ela para vir para o Senhor, para vir para a tua casa, para ser salvo pelo Senhor. Mas se o sal for pouco também, irmão, ele não é agradável também. A comida sem sal também, a não ser que você esteja fazendo algum tratamento, né? Mesmo assim você não vai gostar. Você vai falar, não está legal. O sal, se ele for pouco também, ele não é, a comida não fica agradável. Da mesma forma, nossas vidas. Se for uma vida sem sal,
Eu não vou jamais, não é comigo querer ser presente, mas é tão ruim estar perto de alguém sem sal, sem graça. A pessoa não tem uma palavra que manda, não tem murmuração em cima de murmuração, não tem uma palavra de Deus, não tem um conforto. É ruim ficar perto de uma pessoa sem sal também, né? E não mudemos mais ou menos, né? Que nossa vida não seja sem sal, possamos ter o sal do Senhor, porque se não for, irmãos, né? Não serve, as pessoas não vão querer ouvir de nós falar de Jesus. Se o sal, se o sabor da salvação, da alegria da salvação não estiver nas nossas vidas. Porque Jesus disse que veio ao mundo para que tivéssemos vida e vida em abundância. E esta vida em abundância, ela tem um sabor especial, ela tem a alegria da salvação, ela tem o gozo da eternidade, porque cremos que Deus nos levará para estar com Ele naquele lugar. E é maravilhoso, porque quando você vê a igreja de Antioquia caindo na graça do povo, a palavra do Senhor, diz que aqueles irmãos compartilhavam tudo em comum, perseveravam na doutrina, na oração, e eles começaram a cair na graça do povo. O povo começou a achar maravilhoso o testemunho daquela igreja. E assim o Senhor espera de nós. Os cristãos do século XXI, nós que buscamos, dentro das nossas limitações e das nossas falhas, viver na presença do Senhor, nós precisamos cair na graça desse povo, irmão. O povo tem em nós, que a nossa vida tem sabor. Tem dificuldade? Tem. No mundo teremos aflições, mas tem com ânimo, disse o Senhor Jesus, porque Ele venceu o mundo. Nós jamais vencemos, mas o Senhor venceu o mundo por nós. E a igreja de Antioquia seguia muito o exemplo do Senhor Jesus, por isso que eles foram chamados de cristãos. Jesus era uma pessoa que todo mundo queria estar perto dele, multidões se aglomeravam em torno do Senhor Jesus, queriam ao menos tocar na veste dele para serem curados, queriam ouvir o Senhor Jesus. Glória a Deus, se as pessoas começarem a querer ouvir nós falarmos do Senhor, querer ouvir a palavra do Senhor, quererem ser libertas pelo poder do Senhor. Que assim seja nas nossas vidas. Nós sabemos, por vários estudos já comprovados, que o sal ele é um conservante. Nos tempos bíblicos não tinham o sistema de refrigeração que temos hoje, mas ainda hoje as pessoas ainda conservam a carne com sal. E é bom, né? Uma carne salgada já vai muito bem na nossa culinária. E o sal ele conserva. E o sal do Senhor, os princípios do cristianismo, eles valorizam a nossa vida, eles conservam a nossa vida. Se nós, as pessoas que falam sem conhecimento de causa, não entendem que a palavra do Senhor, que o cristianismo, ele trouxe um novo valor à vida humana. O cristianismo valoriza a vida, valoriza a família. O cristianismo trouxe valorização para as mulheres. As mulheres, no tempo do Senhor Jesus, eram desprezadas. O Senhor Jesus trouxe de volta o valor devido à mulher. O cristianismo, ele trouxe valor aos menos favorecidos. As obras sociais não são novidades, né? Desde o começo da caminhada da igreja, as viúvas e os órfãos eram amparados. O cristianismo ele valoriza, ele traz sabor à nossa vida. E tem uma outra metáfora: se o sal ficar só ali, guardado no saleiro, não vai fazer a função dele. E essa é para nós que estamos na igreja do Senhor. Se nossa vida só tem sabor dentro da igreja, não está sendo feito
não está sendo usado o sal como deveria. Ele tem que ir para fora. Ele tem que refletir lá fora. Ele tem que ajudar a conservar e dar sabor a este mundo. E ele só será útil, o sal, se conservar as suas propriedades. Se ele for contaminado, se tiver impureza, se tornará inútil. Só servirá para ser jogado fora, ser lançado, ser pisado. Por isso nós precisamos da graça do Espírito Santo de Deus, para vigiar em nossas vidas, para não sermos contaminados com o mundo, com o pecado, para não perdermos a propriedade do Senhor, de dar sabor a este mundo. Nós precisamos muito da misericórdia do Senhor para as nossas vidas. E o sal aqui dentro da igreja, o sal lá fora da igreja, aonde quer que mudarmos, seja na nossa casa, porque muitas vezes, para a tristeza nossa, muitos são sal na igreja e não são em casa. Muitos são sal na igreja e não são na escola. São na igreja e não são no seu ambiente de trabalho. Ou não são um evento social. Mas o Senhor espera, lá fora, nesse mundo que jaz no maligno, nós possamos manter a nossa propriedade, de dar sabor para este mundo, de trazer vida para este mundo. E a outra metáfora é a da luz. E a luz, irmãos, é a influência externa. Por isso que eu falei que essa palavra é tão atual nos nossos dias. Influências e rituais. O sal influencia internamente, mas as pessoas percebem. Percebem às vezes sem você falar. Aquele ali é santo. Ele é crente. Lembra de Eliseu quando passava, que Eliseu falava, ali vai o nome de Deus, oh aleluia. Ele não estava fazendo nada, estava andando, irmão. Estava passando andando. Ali vai o nome de Deus. Tinha sal do Senhor na vida dele. É um sal interno, mas as pessoas percebem. Glória a Deus na sua vida, alguém falar, olha, aquele ali é crente de verdade. Aquele ali é filho de Deus. Aquele ali tem algo diferente na vida. O jeito de falar. Eu glorifico muito a Deus quando as pessoas falam assim, ó, fica falando besteira, palavrão, não, porque aquela pessoa ali é crente. Ou é a autoridade de Deus, é a vida do Senhor, é sal da terra, está influenciando. Está influenciando, irmãos. Né? Esses seguidores sociais é 20 milhões, você não sabe quem é, irmão. 20 milhões. Né? Se você influenciar um, e esse um vier aos pés do Senhor, haverá alegria no céu. O um que foi salvo, porque em Cristo Jesus, não em nós, conseguimos influenciar um que veio aos pés do Senhor. E a luz é a influência externa. É como nós lemos, não tem como esconder uma cidade que está lá sobre um morro. Você acender uma lâmpada ou alqueire é no cesto onde guardava os grãos. Não pode pegar aquele cesto que o jumento carregava com os grãos e dobrar ele e botar a lâmpada lá dentro do que serventinho coloca aqui em cima. Vai iluminar todos. Assim brilha a nossa luz diante dos homens. Para que vejam e nos elogiem, não. Glorifiquem a Deus, glorifiquem ao Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor pertence àquele que morreu e ressuscitou por nós e perdoou os nossos pecados para nos dar a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Aquele que foi liberto pelo Evangelho, pela palavra do Senhor, será visto, será notório aos outros. É como aquela cidade que está lá no monte, não tem como esconder. As
As pessoas vão ver e vão glorificar a Deus pela luz que há em nós, né? Louvado seja o Senhor. Isso é testemunho, como foi pregado no culto da família agora, neste mês, dia 15, se não me engano, dia 16, onde o bispo Samuel Rocha trouxe aquela palavra maravilhosa para nós. Jesus liberta ali aquele endemoniado gadareno, e aquele homem passou momentos terríveis, ninguém se aproximava dele. Jesus liberta aquele homem, e ele roga ao Senhor: Senhor, deixa eu ficar contigo. É um pedido justo, né, irmãos? Senhor, deixa eu ficar contigo. O Senhor me libertou. E Jesus não permite. O Senhor fala para ele, lá em Lucas capítulo 8, depois os irmãos vêm em casa, 8, 38, 39, não, vai para os seus. Diz assim: conta aos seus tudo o que Deus fez por ti. Seja testemunho de Deus. E ali a família dele pôde testemunhar o quão Jesus foi misericordioso para aquele homem. E ali muitos puderam ver. Era natural. Qualquer um de nós que tivesse sido curado, libertado pelo Senhor, naquele instante, ia querer ficar aos pés do Senhor. Ele quis ficar aos pés do Senhor. E Jesus falou: não, vai testemunhar. Você é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, pela misericórdia de Deus, se nós somos. Vamos ficar só na casa do Senhor, vamos lá para fora, a nossa família, aonde vivemos, sermos testemunhos do que Deus tem feito por nós, sem sermos dignos. Santo é o Senhor, glória a Deus. E Provérbios, quando fala da luz, Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Né? A vereda do justo é como a luz. Provérbios 4, 18. É um momento, paulatinamente, a dia de cada dia, vamos nos santificando na presença do Senhor. E isso tem que refletir em mim. Não tem como, irmãos, você não saber que Deus nasceu. O sol, ele irradia, entra, clareia o dia. Mas seu dia, que pensa, assim é a vereda do justo, assim é o caminho do justo, diz a palavra do Senhor. E a luz também, ela serve para orientação, para advertência. O Senhor espera de nós que nós sejamos para este mundo aquilo que o farol é para os navios. O navio se orienta pelos faróis. Os aviões se orientam pelas torres. A pista para a pouso e decolagem fica toda iluminada à noite para orientação. Os nossos carros, da mesma forma. Já tentou dirigir uma BR sem farol? Não faça isso, por favor. Não faça isso. E é para orientação, para a nossa direção. Assim é a palavra de Deus para as nossas vidas. A luz, ela é essencial para a nossa vida. Como deve ser difícil, irmãos, para alguém que não enxerga, quer tenha nascido do cego de nascença ou tenha perdido a visão depois de já ter nascido com a visão saudável. Como deve ser difícil não presenciar a luz. Ela é tão importante que ela é o princípio da criação de Deus. Gênesis 3, no versículo 3, o Senhor Deus disse: haja luz, e houve luz. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, eu amo essa sincronia do Velho e Novo Testamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a comunhão do Senhor com a sua igreja. Lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus diz no Evangelho de João: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele é a nossa direção, Ele é o nosso norte, Ele é o nosso rumo, Ele é quem nos conduz. O Senhor Jesus, Ele é a luz da vida. Nenhum desses influências digitais ali
por milhões que têm seguidores, nenhum deles tem autoridade para falar como o Senhor Jesus falou: eu sou a luz do mundo, quem me seguir não andará em trevas. Só Ele tem poder para isso, só Ele tem poder para nos orientar, para nos guiar. Santo é o nosso Senhor. E a vida do cristão, ela precisa ter esta luz da vida do Senhor, aonde ele estiver. O apóstolo Paulo nos exorta em Filipenses 2,15 que nós devemos nos tornar irrepreensíveis, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, resplandecendo como luzeiros no mundo, ou como algumas traduções dizem, como astros no mundo. Os astros brilham, eles irradiam luz, e nós precisamos ter o brilho da glória do Senhor para este mundo que vive em trevas, para que este mundo tenha a luz do Senhor. E é importante, irmãos, como nós temos visto aqui nesse exemplo, nessa passagem, que a luz ela é externa e é maravilhosa. No campo da ciência, a luz do sol ela é tão importante no processo biológico chamado fotossíntese, pelo qual a maioria das plantas absorve e converte em energia para as suas atividades. E sem as plantas não haveria vida na Terra. Olha só como é importante a luz da criação do Senhor, a luz do sol de Deus. E dentro dessa cadeia, todos dependem da luz do sol, né? E hoje em dia é muito recomendado tomar um pouquinho de sol durante o dia. Eu preciso muito também, né? A medida certa para ajudar na nossa saúde. E da mesma forma, a luz de Cristo deve brilhar nas nossas vidas. E é interessante que Jesus ele compartilhou com seus discípulos, porque ao mesmo tempo que Jesus disse que ele é a luz do mundo, e ele é a luz do mundo, ele fala para eles: vós sois a luz do mundo. E aí nós vamos para aquela comparação. O sol, ele tem luz própria, e o Senhor é o sol da nossa justiça. O Senhor é o sol da justiça. Ele tem luz própria, nós não. A lua ela não tem luz própria, ela depende do sol. Se o sol refletir nela, ela brilha. Se o sol não refletir, ela não vai brilhar. Por isso que elas são, de vez em quando, tem as fases, né? Todo o processo da ciência, todo o estudado também, tem mais atualizado do que eu, com certeza, os estudantes aí do ensino, né? Então, tem todo o processo, tem época que ela não brilha, porque ela depende do sol. Ô irmãos, oremos ao Senhor para que a luz do Senhor Jesus brilhe em todo o tempo nas nossas vidas, para que não seja só em fases determinadas, para que seja constantemente, porque em nós mesmo seria só trevas. Se não for o Senhor, eu seria só trevas, cada um de nós seria só trevas, mas o brilho da salvação do Senhor Jesus, o sol da justiça brilhando em nós, vai trazer luz para este mundo. Então, a palavra do Senhor nos leva a essas metáforas maravilhosas. Só seremos luz do mundo se tivermos o brilho do Senhor. E eu estou quase encerrando. Louvado seja o Senhor. E nessa reflexão, pela misericórdia de Deus, eu pude ver também, como nós falamos que Deus é santo, Deus é poderoso, Deus salva, Deus liberta. E a palavra do Senhor, ela tem poder para salvar, para libertar. A palavra do Senhor é poderosa. Deus criou o mundo pela sua palavra. Pela sua palavra nós somos salvos, somos sustentados. E a palavra do Senhor, ela tanto é sal, é aqui para dentro, como é luz
repercutir lá fora. E isso é afirmado também no Antigo Testamento. Então, lá em Provérbios 4, 23, diz a palavra do Senhor que nós devemos guardar o quê? O nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. A palavra do Senhor vai conservar o nosso coração puro, vai conservar o nosso coração santo. Assim como o sal conserva o alimento, a palavra do Senhor vai conservar o nosso coração. A palavra do Senhor é sal, e ela também é luz. Salmo muito conhecido, 119, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para o nosso coração. E ainda falando novamente do Salmo, no mesmo Salmo 119, o salmista diz que escondeu a palavra do Senhor aonde? No coração. Para quê? Para não pecar contra o Senhor, para viver em santidade diante do Senhor. Então se confirma no Antigo e no Novo Testamento. A palavra do Senhor é sal, a palavra do Senhor é luz, e é na medida certa para a nossa salvação, é para nos conservar neste mundo corrompido pelo pecado, longe do Senhor. Santo é o nosso Deus. E o Espírito Santo nos ajude, meus irmãos, a meditar e a vivermos em obediência à palavra do Senhor e a Ele, ao Espírito Santo de Deus, para sermos verdadeiros cristãos, influenciadores de verdade. Na internet, amém. Nada contra. Vai falar de Deus, vai glorificar Deus, amém. Glória a Deus. Mas na nossa vida, no nosso caminhar. E que o Senhor nos ajude para sermos verdadeiramente esses influenciadores que o mundo precisa, como nós falamos no início. Sal da terra e luz do mundo, influenciadores do mundo em Cristo Jesus, naquele que nos amou e nos salvou. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a nossa igreja do Deus Sudoeste e a cada igreja que teme ao Senhor, que prega o Evangelho do Senhor, que vive como sal da terra, como luz do mundo, que influencia este mundo, glorificando ao nome de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus, e Deus nos abençoe. Amém? Louvado seja